Boa noite, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse teste, dar uma pequena introdução, aí no final eu vou dar o meu próprio compartilhamento pessoal. Aqui na introdução. Então, o público-alvo desse teste é para quem não tem a língua, né, do mandarim como língua materna. Porém, qualquer pessoa pode fazer esse teste. Esse teste ele é dividido em 4 níveis. E cada nível tem 2 subníveis. Por exemplo, o Band Novice seria o nível de preparação, tem o Band A, tem o nível iniciante e o nível elementar, o Band B, nível intermediário e o avançado, e o Band C, que seria o nível fluente e de proficiência. Agora eu vou falar um pouco sobre cada nível, qual que é o foco dele, o que ele avalia, né? O primeiro nível, ele é focado em avaliar a sua habilidade de reconhecer as unidades básicas da língua, por exemplo, palavras, pequenas frases, né? E o segundo nível aqui, ele é focado em avaliar a sua capacidade de comunicação simples para o dia a dia. Por exemplo, o que você comeu no café da manhã, o que você está fazendo. Agora, no terceiro nível, ele é focado em avaliar a sua capacidade de compreensão e análise em trechos de linguagem. Então, ele vai ter pequenos trechos, um texto para você analisar. Você tem que ter a habilidade de saber analisar e ver o que a questão está falando. E o último nível, ele é focado em avaliar sua amplitude, o seu domínio no uso da língua. Então, o último nível, ele já é mais focado em, tipo assim, ver sua fluência na língua, para ver como é que você está. Aqui ele mostra um pouco a abrangência, né, desse teste. Esse teste, ele não usa nenhum material didático para elaborar suas questões. Porém, ele usa muitas situações cotidianas, né, do dia a dia, para ser como tema das questões. Por exemplo, diálogos, né, anúncios, panfletos, e além de alguns tópicos, assim, como na literatura, na ciência, na arte, astronomia, entre outros campos. Por exemplo, aqui nesse quadrinho rosa, ele é tipo um anúncio, um panfleto. Aí aqui do lado seria um panfleto também falando, né, mais voltada para a área de medicina, perguntas e como você deve resolvê-las. Agora, uma sugestão, né, para você que quer participar, você que quer realizar essa prova. Uma sugestão para você começar, ele tem aqui os níveis, né, níveis que você quiser fazer, e ele tem a recomendação. Aqui, circulado de vermelho, tem a recomendação de, tipo, para você, quantas horas você deve estudar, quantas horas. E aqui do lado tem a quantidade recomendada de vocabulário. Por exemplo, no nível de preparação, por exemplo, para regiões que não têm a língua de mandarim como língua oficial, como língua mais falada, ele tem a sugestão de que você estude, por exemplo, 60 horas até 240 horas. E a quantidade recomendada de vocabulário seria de 400 palavras. Isso cabe em todos os níveis. Aí aqui tem um gráfico mais simples, né, de entender sobre a sugestão de horário para você estudar. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de teste. O teste ele é dividido em quatro tipos. Tem a compreensão auditiva, a de leitura, a expressão oral e a escrita. Porém, aqui no Brasil, até agora, a gente só tem a prova realizada impressa. Então, seria somente a compreensão auditiva e a leitura. Por quê? Porque a expressão oral e a escrita ela é realizada em computador.
E aqui no Brasil a gente ainda não tem essa oportunidade de ter esse recurso. Talvez futuramente tenha. Falando um pouquinho sobre esse teste que ele é feito em computador, ele é diferente da prova impressa, porque a prova impressa ela já vem com questões prontas, né? Então, 50 questões de escrita, 50 de, de, de leitura e de compreensão. Porém, o teste adaptativo computadorizado, ele é diferente. Você não precisa escolher o seu nível para você fazer a prova. Você, com base, né, das suas respostas, por exemplo, ele já vem, a questão seguinte, ele já vem pronta. Então, a primeira questão que você for fazer, vai ter a primeira questão, só que ele não tem a quantidade de questões definida, porque com base nas suas respostas das questões anteriores ele já vai elaborando a próxima questão, né? Agora, falar um pouquinho da finalidade do teste. Esse teste, depois de você fazer esse teste, você ganha um boletim, né? Ele emite um boletim para você da nota que você foi. Então, ele tem umas informações mais detalhadas, por exemplo, como a sua pontuação no exame, o seu nível de proficiência, né? Seu nível de aprovação e as habilidades específicas. Por que o boletim? Porque o boletim, ele tem informações dentro dele que são mais detalhadas, que você consegue entender por que você obteve esse resultado e futuramente, se você quiser fazer uma prova seguinte, quais pontos você deve melhorar. Fazendo essa prova, esse exame, ele também emite um certificado para você, né? Agora, a finalidade, né, do certificado, ele é dividido em 3 tipos. Por exemplo, o primeiro, né, está escrito admissão de estudante de origem chinesa. Por exemplo, você mora aqui no Brasil, porém seus familiares ou seus pais são de lá, têm o visto de lá. Então, você consegue exigir, você consegue solicitar uma bolsa de estudo também. E essa nota, ela pode ser usada para você, se você quiser ir para lá estudar, lá em Taiwan. E para os estudantes que são estrangeiros de exteriores, você também pode solicitar a bolsa de estudos em Taiwan ou da própria língua. E porém, para você querer estudar lá, ele tem alguns critérios. Por exemplo, para estudar o mandarim lá em Taiwan, é necessário você passar pelo nível A1. Porém, para você cursar os técnicos profissionais, você também precisa passar pelo mesmo nível, A1. Mas, se você quiser cursar uma universidade geral, é necessário você passar pelo nível A2. E para aqueles que querem o terceiro ponto, agora, para quem quiser trabalhar em Taiwan após a graduação, ele precisa que você tenha uma pontuação, né, para você estudar lá. Aí, nesse caso, se for no caso de trabalho, tanto você sendo estrangeiro, quanto você sendo de origem chinesa, você pode ir lá. A pontuação que eles exigem são do nível intermediário, de 20 pontos, o nível avançado, de 20 pontos, e o nível fluente, de 30 pontos. E o certificado, ele é muito importante, né? Porque você consegue obter um visto em Taiwan, da sua preferência. Agora, são 4 tipos, né, do exame que ele tem. O primeiro deles é a compreensão auditiva.
Então, aqui ele te dá alguns exemplos, né? Eu vou passar um pouquinho mais por cima. Todos esses são algumas questões, né, que tem dentro do exame, que você consegue achar, você consegue procurar no próprio site deles. O site deles fornece. Agora, o de leitura, né? Aqui ele vai te dar uma frase, por exemplo, aqui ele está falando na Benhonai, Perrala, pai, Perrala e pai. Ele tá falando que aquele copo de leite foi bebido pela metade. Então você vai ter que identificar, né, qual que é o copo que está na metade, que nesse caso seria a letra C. Aí aqui também tem outras questões, né, que você precisa analisar. E aqui é uma questão de preenchimento de lacunas. E aqui é uma questão de preenchimento de frases, né, de um pequeno parágrafo, é, de você analisando uma imagem. Agora, falando um pouquinho do, da questão da fala da expressão oral, né, ele testa a sua compreensão, que se aproxima de diversas situações reais, em que é necessário você ter a comunicação. A pontuação, ele tem alguns critérios, incluindo a organização do conteúdo, a habilidade de expressão e o uso da linguagem. E o foco dele mesmo é avaliar se você consegue, em uma situação específica, transmitir a mensagem de forma clara, eficaz, por meio da expressão oral. Aqui tem os tipos de item de expressão oral, então o que cada nível ele te pede, quais são os tipos de questão e o número de níveis, os números de questões. Agora, a escrita. A escrita, ela tem, as questões dela são voltadas, né, para tarefas de comunicação que se aproximam das diversas situações reais e que é necessário também se comunicar. E a pontuação dela tem alguns critérios. E ele avalia a adequação e completude da tarefa em relação ao contexto, a integridade estrutural e a correção gramatical, além da precisão e riqueza do vocabulário. Então, nessa situação, né, o foco dele é avaliar se o candidato, né, se você consegue, em um contexto também específico, transmitir a mensagem de forma simples, por meio da expressão escrita. Porém, tem muita gente que vai se preocupar, vou precisar escrever e tal. Porém, na parte da escrita, você não precisa necessariamente escrever com um lápis, uma caneta, porque ele é feito computadorizado, então você precisa somente digitar. Aí aqui tem os níveis, os tipos de item e os números de questões. Aí aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui ele vai te dar uma imagem, né? Ele vai te perguntar onde é que essas pessoas estão, o que essas pessoas fizeram, né? O que elas acharam desse lugar, né? E o lado direito, ele diz um pouquinho, ele dá uma breve, assim, descrição do que vai ser feito nesse teste de escrita. Agora, a organização do exame. Dentro do país, assim, do Taiwan, que fez nesse ano as provas, num ano eles podem fazer 7 vezes, né? Esse ano foi feito nos meses 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 11. E se você for fazer a prova dentro do país, a forma que eles fazem é a forma computadorizada.
São vários locais que eles fazem essa aplicação da prova. Agora, um pouquinho, umas fotos, né, como foi a prova dentro do país, né, de Taiwan. E aqui também mais algumas imagens de como foi o teste, né, usando o computador no país. Aqui seria, aqui são algumas imagens que também foi feito dentro do país, porém, as provas, né, por exemplo, na imagem esquerda de baixo, ele se adequa mais na nossa situação, que seria a da prova impressa. E essa prova, ela é realizada em vários locais, né, fora do país, no exterior. Então, você pode ver que essa prova é realizada em vários locais. Ele tem uma abrangência muito grande. E aqui são algumas fotos, né, de provas que foram aplicadas fora do país, né, porém usando os computadores. E aqui algumas imagens, né, de como foi feita a prova em papel, impressa, aplicadas no exterior. Bom, para candidatos, né, que forem estrangeiros, eles podem escolher duas versões para fazer a prova. Por exemplo, Taiwan. Pessoas que são em Taiwan, você só pode ter uma opção, que seria a versão tradicional. Porém, se você está no exterior, você tem duas opções. Você pode optar pela, pela linguagem tradicional ou simplificada. Agora, tem algumas recomendações de recurso. Você consegue, né, no próprio Google, você pesquisa TOCFL, aí você pode clicar ou na primeira setinha ou na segunda seta. Ele vai te levar para uma página e você, se você quiser, né, realizar as provas anteriores, você pode realizar aqui. Porém, se você quiser uma lista dos vocabulários, você pode clicar no segundo quadradinho vermelho. Aí aqui teria uma caixa de vocabulário para você. E embaixo tem os níveis da sua preferência.